Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria começar a meditação de hoje te fazendo duas perguntas. A primeira é: quantas vezes por dia você diz, estou com preguiça? E a outra, com que frequência você deixa de fazer o que devia fazer por estar com preguiça? A ideia não é responder numericamente, mas tentar recordar, mais ou menos, agora interiormente, na sua oração, na sua meditação, eu também, cada um de nós, se temos sido mais ou menos preguiçosos. A questão não é sentir preguiça, a questão não é o seu sentir, mas seu consentir. Isso é, não cumpri meu dever, não fiz aquilo que devia ter feito. Ou seja, me deixei dominar por esse defeito, pela preguiça. E mesmo fazendo essas perguntas iniciais, eu diria que não é fácil que nós tenhamos a resposta, ainda que quiséssemos, né, quantas vezes, com que frequência que eu me deixo dominar pela preguiça, porque a preguiça ela tem umas máscaras, ela se disfarça, nem sempre é fácil de detectá-la. Às vezes nós nos enganamos e não percebemos que certas atitudes nossas, ainda que não chamemos de preguiça, na verdade, são atitudes preguiçosas. A tal ponto que tem gente que consegue chamar a preguiça de preguicinha, de uma maneira simpática, como se fosse algo bom, natural, que não devo me preocupar. Passei o domingo inteiro sem fazer nada. As pessoas tantas vezes falam uma para as outras, mas não estão se lamentando por isso, não estão se culpando, não estão considerando que fizeram algo errado. Simplesmente, eu não fiz nada. E parece que está tudo bem, que essa atitude, que esse dia perdido, até me ajudou a dar uma relaxada. Só que não é assim. Se nos apoiamos na Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, vamos perceber que a preguiça nos prejudica muito, que a preguiça prejudica os outros, que ela ofende a Deus, é um pecado, um dos 7 pecados capitais. E eu vou citar aqui alguns textos tirados do Antigo Testamento, dos livros dos Provérbios e do Eclesiástico, onde o próprio Deus fala da pessoa preguiçosa. O que Deus pensa do preguiçoso, como Deus vê a preguiça. E eu já adianto que alguns textos são duros, são fortes, o que nos faz pensar que a preguiça não é um defeitinho inofensivo, não é algo com que eu posso conviver tranquilamente, sem dar maior importância, dizendo eu sou assim, é que eu sou preguiçoso. Provérbios 6, capítulo 6, versículos 6 a 9.
Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Aqui até que é uma comparação simpática com a formiga, que, né, sempre parece um bichinho trabalhador, né, um modelo de diligência. Muito bem. E a Sagrada Escritura, né, nos coloca esse exemplo da formiga para que o preguiçoso, né, se pergunte, será que eu estou sendo como a formiga? Ou estou dominado pela preguiça, e perdendo tempo, dormindo quando devia estar trabalhando? Depois, quase brincando, o livro dos Provérbios resume o modo como o preguiçoso utiliza seu tempo da seguinte forma: um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. Tem gente que vive assim, né? O cara está sempre deitado, né? Está sempre sem fazer nada, sempre enrolando, dormindo, dormitando, né? Dominado pela preguiça. O Espírito Santo aconselha, portanto, o preguiçoso reagir. Um outro texto mostra as desculpas furadas que o preguiçoso dá para não sair de casa e para ir trabalhar. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. Naquela época, talvez até houvesse leões, né? Mas o preguiçoso de hoje simplesmente diz, está muito calor lá fora. Eu posso ficar desidratado. Está muito frio. Eu vou ficar resfriado. E pronto, eu já não faço o que eu tenho que fazer porque está chovendo, porque eu estou cansado, porque, no fundo, eu sou preguiçoso. A princípio, essa atitude pode parecer inofensiva, mas a Bíblia mostra que não é bem assim. Também falando sobre as consequências desse defeito. No Eclesiástico, no capítulo 37, se diz: não confie num criado preguiçoso e em nenhum de seus conselhos. Em outro lugar afirma: do preguiçoso só se fala com desprezo. E por que palavras tão fortes? Porque uma pessoa preguiçosa ela é irresponsável. Ela não é confiável. Nunca se sabe se ela vai cumprir com a sua palavra, porque ela às vezes está afim, às vezes não está afim, às vezes é responsável, outras vezes não é, às vezes tem vontade, muitas não têm. De modo que não dá para se apoiar num preguiçoso, diz o próprio Deus. Nenhum de nós é um preguiçoso, estruturalmente preguiçoso. Essa carapaça da pessoa preguiçosa, me atrevo a dizer que não serve em nenhum dos que estamos aqui. Mas convém meditar um pouco mais, convém considerar, né, se não há um pouco, se não há algo disso na nossa vida, e depois também como combater esse defeito. Tem um pensador cristão, Joseph Pieper, que diz assim: a preguiça significa, antes de mais nada, que o homem renuncia à altura da sua dignidade. Não quer ser aquilo que Deus quer que ele seja. Então vemos aqui que realmente é muito perigosa a preguiça, que é algo que eu não posso cultivar, não posso alimentar, porque seria enterrar o projeto que Deus tem para mim. Deixar de realizar aquilo para o qual eu fui criado, a minha missão aqui na Terra. Isso é, a preguiça vai me escravizando, a preguiça vai
me impedindo de fazer o bem, impedindo de amar, impedindo de estar à altura do que Deus pensou para mim. É a deserção do amor. Escolher aparentemente um caminho mais fácil, que na verdade não é mais fácil, porque o preguiçoso é uma pessoa triste, é uma pessoa entediada, é uma pessoa que não é feliz. É escolher um caminho medíocre, o caminho da mediocridade. É renunciar à nossa grandeza, à nossa vocação. Algumas vezes, num primeiro momento, a preguiça até que é gostosinha. Ela traz algum tipo de prazer, mas dura muito pouco. Logo depois, a consciência martela, né, vem o tédio, o sentimento de vazio, essa tristeza de não ter feito o que eu devia ter feito, de não ter amado como eu devia ter amado, de não ter praticado as virtudes e as tarefas que eu estava chamado a realizar. E por isso podem se aplicar ao preguiçoso aquelas palavras do próprio Jesus. Quantas vezes eu quis e tu não quiseste? Que triste pensar que o preguiçoso está dizendo não a Deus. Deus queria, Deus propôs, mas o preguiçoso não quis. E não quis não porque teoricamente ele não queria. Até queria. Mas ele foi fraco, ele foi mole, ele não fez o que realmente gostaria de ter feito, porque a preguiça o dominou. E por causa disso vai renunciando de algum modo, ainda que não quisesse, ao seu ideal de santidade, ao serviço que ele está chamado a prestar aos outros. Ele vai se conformando com menos, porque ele também vai se resignando. Poxa, eu não consigo mesmo, eu não tenho força de vontade. E ele vai desistindo de lutar. E vai cedendo, vai ficando cada vez mais preguiçoso, e a sua vida vai sendo, em alguns casos, é triste dizer isso, mas a vida de um parasita. Ao invés de seguir esse projeto divino, os mandamentos de Deus, né, que nos realiza, que nos leva à grandeza, a imitar Jesus Cristo, a ter uma vida cheia de frutos, o preguiçoso segue outros mandamentos. Se procurar na internet, tem os 10 mandamentos do preguiçoso. Eu achei lá, eu não vou citar os 10 porque senão fica cansativo, vou citar só 6 que já dá uma ideia, né? Primeiro, viva para descansar. 2, ame a sua cama, ela é o seu templo. 3, se vir alguém descansando, ajude-o. 4, descanse de dia para poder dormir à noite. O trabalho é sagrado, não toque nele. Quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere que ele passa. E assim vai, assim, né? São os mandamentos do preguiçoso. Tudo bem, como brincadeira, exagerando, mas não podemos levar na brincadeira uma coisa que coloca em risco a minha vida, o sentido da minha vida, a minha missão, a minha felicidade na terra e depois do céu. Tem uma parábola, que conhecemos a parábola do talento, que o servo preguiçoso é condenado. E é condenado não porque ele fez o mal, porque ele não fez o bem, porque ele não realizou aquilo que devia ter realizado. Não rendeu o talento que ele recebeu, ele enterrou o talento. Qual que é a definição da preguiça? Resistência ao esforço e ao sacrifício. E nós estamos num mundo, uma cultura que nos convida continuamente a fugir do esforço e do sacrifício. Isso é uma cultura preguiçosa, é uma proposta que, se a pessoa não
se rebela com uma boa rebeldia, se ela não tem um ideal mais alto para a sua vida, ela vai se conformar em fugir do esforço e do sacrifício. A inteligência artificial, que é uma coisa maravilhosa, que traz tantos benefícios, que é útil, tem esse outro lado. E estamos percebendo já, né, e com o tempo parece que vai aumentar. Né? De repente, eu resolvo tudo, eu quero resolver tudo lá em 1 minuto, pedindo para que faça para mim, e eu nem verifico se está certo, e depois o quê? Depois eu fico na preguiça? Quer dizer, não tem sentido. Quer dizer, não é essa a ideia, não é esse o benefício que a informática, a tecnologia vai oferecer para o ser humano. Mas, se eu for preguiçoso, é um prato cheio. Porque aí eu não preciso estudar, não preciso trabalhar, não preciso nem que a inteligência artificial vai resolver de alguma forma para mim. E realmente é uma pergunta que alguns se fazem: por que eu vou me cansar? Por que eu vou me exigir? Por que não dá o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro? Resolver, né, de um modo meio um pouco alternativo, mas marretando, na última hora. Pois é, eu preciso ter resposta para isso. E se queremos a resposta, é necessário pensar que é uma das dificuldades do preguiçoso. O preguiçoso ele não tem o hábito de meditar, de refletir, porque dá trabalho fazer o que estamos fazendo aqui agora. Até nesse sentido, nenhum de vocês é preguiçoso, até pelo fato de estar aqui, pelo menos, né? Não um preguiçoso total, né? Senão não teria, né, saído de casa, né? Estaria deitado na cama. Mas eu preciso me habituar a refletir sobre as coisas se eu quero vencer a preguiça. Porque se eu não tiver um motivo para agir, é que eu não vou agir. Se eu não tiver uma motivação, se eu não souber por que eu faço as coisas, pois eu vou deixá-las de lado. Isso vale para tudo. Estudo, trabalho. 90% dos estudantes, talvez dos profissionais, não tem uma motivação para estudar e trabalhar. Uma motivação válida, uma motivação realmente profunda. Preciso ganhar dinheiro, preciso sobreviver, quero ter sucesso, não sei, né? Se fica só nisso, é que essa motivação é muito pequena. A inteligência artificial vai fazer melhor. Então eu resolvo com a inteligência artificial. Se eu tiver uma motivação porque eu pensei, porque eu entendi que o homem, o ser humano, foi criado para trabalhar, que ao trabalhar eu estou cumprindo a minha missão aqui na Terra, que Deus me confiou nesse mundo, eu estou dando glória a Deus, eu estou crescendo nas virtudes, eu estou imitando Jesus Cristo, eu estou servindo os outros, eu estou sendo santo. Opa! Já tenho um monte de motivos para trabalhar e estudar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o valor que tem essa aula chata, esse trabalho aparentemente inútil, essa tarefa que não me agrada. E eu vou fazê-la bem feita, o melhor possível, porque eu estou oferecendo para Deus esse trabalho, porque eu quero crescer nas virtudes, porque eu faço com amor. Mas eu preciso pensar, eu preciso entender isso, eu preciso ler livros, eu preciso compreender qual é o papel do trabalho na vida humana. Senão eu vou ser superficial e com a superficialidade eu vou colar na prova, porque é mais fácil colar na prova. Eu vou, né, dar um jeito lá de resolver aquele trabalho sem muito esforço, porque eu sou preguiçoso. Ou na hora de rezar. Será que eu sei para que rezar? Qual é a minha motivação para fazer um tempo de meditação, como estamos fazendo aqui todos os dias, para rezar o terço, para fazer um exame de consciência, uma leitura espiritual? Se eu não tiver a resposta, é que eu não vou ser constante. Eu vou ser preguiçoso. Não estou afim. Não, é chato. Estou cansado. E eu não vou perseverar nesse esforço diário, porque no fundo,
Eu estou fazendo por obrigação, eu estou fazendo porque me disseram para fazer, né? Eu falei com o padre falou, não, reza um pouco aí, então tá bom, eu vou rezar, minha mãe falou, minha avó falou, mas eu não sei por que eu estou rezando, eu não sei qual é o sentido, o valor da oração. Eu preciso saber, eu preciso querer rezar, eu preciso desejar amar a Deus, que esse é o sentido da oração, é me unir a Deus. Eu preciso entender que eu fui criado, né, para ter uma amizade com Cristo e que a oração é o caminho para chegar a essa amizade. Então eu tenho já um motivo para me dedicar a esse plano de vida espiritual, esses tempos diários dedicados ao Senhor, porque eu tenho um objetivo, que é chegar a essa intimidade, essa amizade, esse amor ao Senhor. E assim vale para tudo. Se não, insisto, qualquer desculpa é motivo para não estudar, para não rezar, para não ajudar os outros, para não sair da cama de manhã. Estou cansado, depois eu faço isso, acho que não é tão importante assim, não vamos se estressar, né? Quer dizer, no estresse, ninguém de ferro. É muito fácil ter uma frase feita, e adiar o nosso dever. Se formos sinceros, se pensarmos com mais maturidade, vamos chegar à conclusão de que esses raciocínios, essas palavras que dizemos para nós mesmos, esses argumentos, não se sustentam. São muito, muito frágeis. Não convence ninguém. E às vezes é engraçado, né? Porque você propõe para um amigo uma coisa e ele está convencido de que ele não tem tempo. Está cheio de gente que fala que eu não tenho tempo, até gostaria de fazer uma visita a um doente, como o Papa Leão nos pede agora com essa exortação apostólica que escreveu, de Lexite, né? Eu te amei, diz Deus para cada um de nós, diz também para os pobres, para os doentes, para os idosos, para as pessoas necessitadas, mas é que eu não tenho tempo para ajudar os outros, eu não tenho tempo para visitar uma velhinha num asilo, para dedicar tempo para ajudar um morador de rua, é que eu tenho muitas coisas importantes para fazer. Não convence ninguém, né? Não é verdade. Quanto tempo eu perco? Eu jogo fora com a preguiça. Claro que eu tenho tempo, é que eu não sei o valor que tem o serviço aos outros. Se eu soubesse, eu teria tempo para isso. Ou seja, nós temos tempo e força de vontade para aquilo que eu considero importante, para aquilo que eu amo, para aquilo que me interessa. É assim, né? Então vamos tentar descobrir 2 disfarces da preguiça, né? Desmascarar a preguiça, né? Ficou o título da meditação. Pois o primeiro disfarce, que é muito frequente, é o sentimentalismo. Veja, a pessoa sentimental, ela só faz ou tende, né, a fazer só aquilo que ela sente vontade de fazer, aquilo que traz uma certa emoção, um certo gosto sensível. E por isso ela tem muitos altos e baixos. Ela não consegue ir à missa todo domingo. Porque nem sempre ela sente desejo de ir à missa. Ela não consegue ler todos os dias um livro espiritual, porque nem sempre ela está sentindo desejo de conhecer, né, mais a Deus. Ela não consegue ser constante em nada, a preguiça vence, porque ela se desanima muito fácil. Eu não estou muito animado. Isso é, o seu ânimo, o seu estado de ânimo a domina. Ela é sentimental. Só que o próprio do ser humano não é desprezar o sentimento, que é tão importante para nós, que é parte da natureza humana. Jesus Cristo tinha emoções e sentimentos, mas é fazer as coisas de acordo com aquilo que eu vejo, com a minha razão, com a minha inteligência, que é bom, que Deus me pede, aquilo que a fé, né, me ilumina, me mostra, que é a minha missão. E ao mesmo tempo eu vou colocar o coração, os sentimentos para realizar essa tarefa, livremente, porque eu quero, mas nem sempre movido pela emoção. Caso contrário, eu vou ser preguiçoso, porque o sentimento não acompanha todas as nossas obras, não está presente em todo o dia, em todos os momentos.
Eu tenho que ser maduro, não posso ser uma criança mimada, que só faz o que gosta, e eu tenho que aprender a fazer as coisas que eu não estou afim de fazer. Não posso seguir a lei do gosto, porque isso é próprio das crianças. Outra possibilidade, outro disfarce, mais difícil de perceber, porque em relação ao sentimentalismo é fácil, se eu estou deitado na cama ouvindo música, quando eu devia estar estudando, eu estou aqui escravo da minha preguiça, eu estou dominado pela emoção de ficar aqui, não sei, né? Ouvindo o que eu gosto de ouvir, numa boa, e dá para reagir. Mas há um outro disfarce que ele é mais camuflado, que ele não é tão perceptível, que é o ativismo. Porque o ativista, ele não para, ele não fica deitado sem fazer nada, porque ele é ativista. Ele sempre está correndo, ele sempre tem várias coisas para fazer, ele sempre está apagando incêndio porque chegou atrasado, só que ele não cumpre o seu dever, porque ele não pensa. A razão não entra muito na vida do ativista, entra só a vontade, só a agitação, só fazer, correr, e ele não reflete nas coisas. Qual é a vontade de Deus para mim? O que convém fazer agora? Então ele pode passar o final de semana fazendo cursos, visitando doentes, reformando a casa e faltar à missa. E não foi na missa dominical. Ainda que ele é católico, ele tem boa formação, ele sabe que é um pecado grave faltar à missa, mas o ativismo dele o cegou. O cegou, é que não deu tempo de ir na missa. Se é uma pessoa sem formação, é compreensível. Mas é que o ativista, ele faz isso em outras coisas, ao longo da semana, muitas vezes, deixa aquilo que é importante, aquilo que era o seu dever para ajudar os outros, para fazer, sei lá, atividades extracurriculares. Só que ele não estuda, não é um bom aluno, ele não se prepara para a prova. É um ativista. Isso é preguiça, isso que é o difícil de ver. Porque é mais gostoso fazer o que eu estou afim de fazer aquilo que me passa pela cabeça, e aquele trabalho oculto, e aquelas coisas que ninguém vai perceber, e aquilo que isso talvez me custe um sacrifício, esse eu não faço, porque eu sou preguiçoso. Eu faço muita coisa, mas eu não faço o que realmente eu devia fazer. O que fazer para combater, então, esse defeito? Exercitar-se na força de vontade, na virtude da fortaleza. Vou aqui brevemente dar duas dicas. A primeira é combater a moleza física, que é a mais evidente. Uma vez eu vi uma comparação boa para definir uma pessoa mole. É como um gol numa partida de futebol visto na televisão em câmera lenta. Assim é uma pessoa mole. Tudo devagar, pausado, seu andar é lento, a sua fala é arrastada, ritmo de cinema dos anos 50. Tem gente que é assim, né? Que só de apertar a mão dele você já sente um desânimo, né? Porque é um peixe morto, né? Quer dizer, não tem fibra, né? É uma mão mole, né? Ele não consegue nem segurar a mão do outro, porque ele é todo mole, ele é todo fraquinho, ele está sempre encostado na parede, ele está sempre afundado na poltrona, ele está sempre deitado, porque ele é mole. Outro dia a gente, lá no retiro, tinha gelatina, né? Eu lembrei do preguiçoso Molenga, né? Quer dizer, porque você não consegue nem servir a gelatina com uma colher, né? Tinha uma colher pequena, né? Não dava nem para tirar, né? Porque ela se mexe para cá, para lá, ela é toda mole, né? Ela não se sustenta. Pois assim é o preguiçoso Molenga. Então eu preciso ser rijo, rijeza. O que é rijeza? É o contrário da moleza. Eu tenho que aprender a ter essa determinação para as coisas. E olha, insisto, apertar, se você é homem, né, tem talvez mulheres assistindo aqui na internet, aí a mulher precisa ser mais delicada, né, mas também não precisa esmagar a mão do outro. Tem gente que gosta de apertar, que você quase quebra o seu dedo, né? Não. Precisa provar que você faz musculação e
e que você é forte. Mas isso, seja rígido, seja firme para fazer as coisas, né? Senta na poltrona, não afunda na poltrona, não se encosta na parede sem motivo. Não, né? O São José Maria diz assim no número 356 de Caminho: não compreendo que te digas cristão e tenhas essa vida de preguiçoso inútil. Será que esqueces a vida de trabalho de Cristo? Quer dizer, Jesus é o nosso modelo. Eu preciso trabalhar com intensidade. O cara molenga, mole, preguiçoso, ele trabalha de uma forma muito lenta, ele vai adiando as coisas, ele começa sempre por aquilo que é mais gostoso, ele deixa para depois o que é chato, ele não termina nunca, não põe a última pedra, por moleza. Ele não sabe guardar o tênis no armário, ele joga na sala, porque é mole, ele não consegue ir até o quarto, ele não tem força de vontade. Então, lógico, aí não dá para vencer a preguiça, não dá para ter fortaleza se eu cedo ao mais básico, se eu não guardo, né, não coloco o copo na pia, não lavo o copo, porque eu deixo na sala que é mais fácil, porque eu sou mole, porque eu não consigo, né, me esforçar nas coisas menores. E depois, o segundo conselho é o que já consideramos antes, que é pensar mais. Por isso é tão bom todos os dias parar para meditar, para refletir sobre as coisas, fazer oração, estudar, né, ler, né, rezar pensando nas palavras. Se eu rezo um terço, uma Ave Maria, um Pai Nosso, o que eu estou dizendo? Né? Então eu faço esse esforço mental. Se eu estou escutando uma pessoa, eu presto atenção no que ela está dizendo, eu me concentro, eu penso, não para discutir, não para discordar, porque precisamos saber dialogar com todos, mas para entender o que ele está me dizendo. Tudo isso é um esforço mental que me ajuda a vencer a preguiça. Senão, eu tenho preguiça de pensar, eu tenho preguiça, né, de raciocinar, né, e eu dou uma resposta por impietosidade, eu resolvo as coisas, né, de qualquer jeito, porque eu não programei, porque eu não pensei bem qual seria a melhor solução. Então, pôr a cabeça, perder esse medo do esforço e do sacrifício. O resultado disso é que quando nós lutamos contra a preguiça e aproveitamos o tempo e fazemos o bem e cumprimos a vontade de Deus, é que nós ficamos contentes. Se o preguiçoso fica triste, quem é forte sente alegria. Alegria do dever cumprido, alegria do amor, alegria de ser útil, alegria de estar perto de Deus. Pois vamos pedir a Nossa Senhora, ela que amou tanto a Deus, que sempre cumpriu o seu dever, que nos ajude a combater a preguiça, a praticar a virtude da fortaleza. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.